Muito bem, fãs de esportes, o Giro Esportivo está no ar. Bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou a Thaís. E eu sou a Maísa. E nós somos alunas do Instituto Federal de Santa Catarina. E hoje somos suas anfitriãs. Hoje vamos mergulhar em alguns dos temas mais polêmicos e impressionantes no mundo esportivo. Aqui te contamos tudo, desde as grandes derrotas e vitórias até as desavenças que movimentam os bastidores do mundo do esporte. Prepare-se para conhecer mais sobre a comunidade esportiva e análises profundas das questões que estão moldando o futuro de milhares de atletas. Para começar, vamos falar do assunto mais polêmico atualmente, quando o assunto é esporte. Estamos falando da inclusão de atletas transgêneros em competições esportivas. A discussão gira em torno de como equilibrar a inclusão desses atletas com a manutenção de uma competição igualitária, considerando as diferenças biológicas que podem existir entre os gêneros. As decisões tomadas pelas organizações esportivas influenciam tanto o cenário profissional como não profissional, tornando o assunto controverso e bastante debatido. Um exemplo de atleta é a Sheila Souza, a primeira mulher trans a jogar futebol feminino profissional no Brasil. Um segundo tópico polêmico, Maísa, é o doping, muito conhecido pelos atletas. O uso de substâncias proibidas para melhorar o desempenho é um dos maiores escândalos no esporte. Casos como o de um jogador de futebol muito conhecido, Diego Maradona, que ficou mais de 3 anos afastado por punições por doping. Lance Armstrong, ciclista conhecido como o maior ciclista da história, também foi banido do esporte em 2012. Pelo uso e distribuição de substâncias ilegais, tem sido bastante discutido até os dias atuais. Um terceiro assunto que causa especulações no ambiente esportivo são as transferências e os contratos de atletas. Os valores excessivos pagos por clubes geram debates sobre sustentabilidade financeira e diferença entre equipes ricas e pobres. Exemplos como Neymar e transferências recordes do Barcelona para o PSG. Para finalizar o assunto, vamos falar sobre o racismo e a discriminação. O racismo e a discriminação são problemas sérios e persistentes que afetam os atletas, os jogadores, técnicos, torcedores e as organizações. As organizações esportivas, ligas e clubes têm implementado programas e campanhas para combater o racismo e promover inclusão. Vinícius Júnior, atacante brasileiro, tem enfrentado o racismo repetidamente em jogos na Europa, o que levou uma onda de apoio e protestos contra o racismo das torcidas no futebol. E agora vamos para entrevistas com alguns dos nossos convidados especiais. Vamos começar com a participação da minha mãe, Franci, que nasceu em 1979. Eu achei interessante trazer ela ao nosso podcast, pois ela viveu a maior parte da escola dela nos anos 90. E como sabemos, a ligação de esportes com a mulher na época não era muito presente, né? Também trouxe ela pelo fato de ter uma filha que está ligada ao esporte. Mas enfim, Franci, gostaríamos que você respondesse algumas de nossas perguntas. A primeira é como era o racismo no esporte na sua época. Você acha que impacta a carreira e o desenvolvimento dos atletas negros em diferentes modalidades esportivas? Na época em que eu estudava, o racismo já existia. Ele era mais presente do que nos dias de hoje. Acredito que possa ter dificultado o desenvolvimento das habilidades e progressão da carreira dos atletas. Os atletas negros enfrentam dificuldades e discriminação. A discriminação torna esse ambiente hostil, assim afetando a saúde mental e o desempenho dos atletas. Ótimo! E quais são os principais desafios enfrentados por atletas transgêneros na sua participação em competições esportivas? Nunca ocorreu nenhum na minha época de estudo. Acredito que por medo as pessoas se escondiam e muitas vezes nem se aceitavam. No mundo em que vivemos hoje, não deveria existir nenhum tipo de preconceito e transfobia. Existem milhares de opiniões e todas devem ser respeitadas. E por último, qual um dos principais desafios enfrentados por mulheres para acessar e participar de esportes desde a infância? Na minha época de escola, sempre participei das aulas de educação física. Não era uma ótima atleta, mas gostava de vôlei e basquete e participava das outras atividades normalmente. O principal desafio
tenho certeza de que é aceitação, pelo fato da nossa sociedade ser muito machista. Acho que tem muitas atletas brilhantes escondidas, mas pelo medo da sociedade se escondem. Perfeito, Franci. A sua participação foi essencial ao nosso podcast. Muito obrigado e uma ótima semana. Obrigada a vocês. Agora vou entrevistar minha irmã, Natália, que nasceu no ano de 2003. Achei interessante entrevistá-la pelo fato de ter passado a sua escolaridade nos anos 2000, assim conseguindo trazer a mudança dos preconceitos na sociedade. Então, Natália, eu e o público queremos saber suas respostas a estas perguntas. A primeira é como era o racismo no esporte na época em que você estudava. Você acha que impacta a carreira e o desenvolvimento dos atletas negros em diferentes modalidades esportivas? Primeiramente, boa noite, né? Estou muito feliz de estar ajudando você aqui com o trabalho. Eu acredito que sim, né? Na minha época de escola sempre houve o racismo, né? Ainda é presente nos dias de hoje. Acredito que impacta na vida social dessas pessoas, no desenvolvimento dentro do esporte, não só deles, né? Mas também na socialização do esporte. Então, eu acredito que impacta bastante, né, nessa questão da torcida também. Houve muitos casos, a gente acompanhou bastante deles, não só aqui dentro da cidade, né, mas também fora. Bastante casos de racismo nos estádios que a gente percebe, né? E acredito que o esporte não é para isso, o esporte é para um compartilhamento, um momento entre todos, e que não deveria, né, existir esse tipo de coisa dentro de uma coisa tão linda e tão unida que é o nosso esporte. E quais são os principais desafios enfrentados por atletas transgêneros na sua participação em competições esportivas? Acredito que também é a aceitação do público, né? Eu, como atleta, tive um acontecimento de estar no mesmo campeonato com uma pessoa trans, mas não no mesmo time, né? Ela jogou contra, e nos outros jogos que eu pude assistir e em que a sociedade estava presente, eu percebi muitos apontamentos, muitos comentários, muitas picuinhas, né? E falando com. Acredito que aquela fase da transição dela já estava 100% feita, né? No que eu joguei com ela, sim, eu senti bastante força, mas acredito que a força de uma mulher que nasceu mulher, que se considera mulher, seja igual também. Isso não interfere em nada. Do mesmo jeito que a transição dela já estava 100% feita, isso não, pra mim, não diferencia. Então, assim, acredito que a aceitação do público e a aceitação das próprias companheiras do esporte ainda é bastante difícil de ser compreendida e aceita pelas pessoas. Acho que é a maior dificuldade dessas pessoas transgêneras. E por último, qual um dos principais desafios enfrentados por meninas e mulheres para acessar e participar de esportes desde a infância? Disponibilidade, né? E também como é que eu posso falar? Incentivo. Tanto que aqui na cidade a gente não tem esse incentivo, né? Muito pouco campeonato, muito pouco time quando vai decorrer esses campeonatos, mais time focado assim, em time masculino, né? Principalmente ali na Copa Maia, sempre é o time masculino, nunca é time feminino. Nas escolas, assim, quando eu estudava, era bastante movimentado essa questão do esporte. A gente tinha um trabalho bem bonito, né, que os professores faziam. A gente ia pro JESC, ia pra fora. Nosso time foi o primeiro time de Poço a trazer medalha regional do JESC, né, aqui pra Poço. Na época, eu acho que era 2017. Depois a gente trouxe bronze, mas assim foi. Daí acabou, né, acabou essa fase. Hoje em dia não existe mais um time que faça atrás, vai atrás por conta desse incentivo. O que a gente vê aqui no município e em outros também, né, é a valorização só do futebol masculino, pouco do feminino, mas os campeonatos ainda são feitos. E em outros esportes eu acho que também aqui pela região é muito invisível, não existe. Mas não tem muito o que fazer, a gente tem que seguir lutando e seguir tentando
o nosso espaço dentro da sociedade. Muito obrigada, Natália. Suas respostas foram fundamentais. Agradeço imensamente por estar presente aqui conosco. Uma ótima semana a você. Obrigada. Essas foram as entrevistas dadas ao pessoal da minha família. Espero que vocês tenham gostado. Ainda nessa questão de pessoas trans no esporte, Thaís, vou usar o exemplo de Lauren Hubbard, a primeira garota trans a participar das Olimpíadas. Isso não é simplesmente incrível? Com certeza isso vai ficar marcado nas Olimpíadas de 2020 que acontecerão em Tóquio. E tenho certeza que vai ficar marcado na história das Olimpíadas, não apenas na de 2020. Porque a gente sabe tudo que as pessoas transexuais vêm passando, a discriminação, desrespeito, enfim, diversas coisas que a sociedade não respeita, simplesmente não respeita a opinião sexual de outras pessoas. Enfim, isso é simplesmente ridículo, né? Enfim, ela é uma neozelandesa que participou dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, como eu falei. Participou do levantamento de peso. Com 43 anos, era a competidora mais velha da categoria de 87 quilos, onde a sua inclusão criou um debate intenso sobre as condições mais justas para as mulheres, a identificação de gênero e a inclusão. Sofreu uma eliminação precoce na final da prova feminina, depois de 3 tentativas fracassadas. Sua participação, infelizmente, durou apenas 10 minutos, mas com certeza esses 10 minutos foram históricos para as Olimpíadas, né? Outro assunto que está repercutindo sobre as Olimpíadas, Thaís, aconteceu este ano de 2024 com brasileiros. A competidora Ana Carolina Vieira, representante da natação brasileira, foi oficialmente cortada dos Jogos Olímpicos em Paris por atos de indisciplina. Não é a primeira vez que a atleta demonstra uma postura agressiva, visto que ela se envolveu em uma briga durante a premiação do Troféu do Brasil em 2023, que acabou na delegacia. Em Paris, Ana foi punida por atos de indisciplina ao ter deixado a Vila Olímpica na noite de uma sexta-feira, dia 26, sem a autorização. Ao receber a advertência do Comitê Olímpico do Brasil, ela teria reagido de uma forma desrespeitosa e agressiva. Como consequência, a atleta foi automaticamente desligada das Olimpíadas e não competirá mais. Né, Thaís? Agora arrumou as coisas e voltou pro Brasil com os rabos entre as pernas, né? Enfim. Além de Ana, o competidor Gabriel Santos foi punida pela Comissão Olímpica do Brasil também por ter deixado a Vila Olímpica. E Thaís, o mais engraçado dessa história é que os dois são um casal. Eles são namorados. Eles saíram do local para conhecer pontos turísticos, para ter um encontro, né, na capital francesa. E foram descobertos ao postar fotos desses momentos. Me diga o que tinha na cabeça de estar fazendo uma coisa que seria ilegal e ainda estar postando foto, né? Enfim, Santos reclamou dos ataques que vem sofrendo em suas redes sociais. Os dois foram na famosa Torre Eiffel, usando o transporte fornecido pela organização, né? Para o casal, o meio mais seguro e adequado, já que os outros atletas estariam fazendo o mesmo. Santos veio por meio do Instagram se justificar e deixando claro que não estava se vitimizando, apenas explicando os fatos. Pelo menos isso, né, Thaís? Não veio aí na internet tentar se vitimizar. Explicou o que realmente aconteceu. E agora fiquem com um quadro bônus do nosso podcast Giro Esportivo, em comemoração e homenagem à atleta brasileira Raíssa Leal, que neste domingo, 20 de julho, conquistou bronze nas Olimpíadas de Paris 2024. Com apenas 16 anos, Raíssa
Leal ultrapassa Neymar Júnior e se torna a atleta brasileira mais jovem a conquistar não só uma, mas 2 medalhas em Olimpíadas. Em 2021, com 13 anos, Raíssa Leal fez história ao ganhar medalha de prata na primeira competição olímpica de skate street, nas Olimpíadas de Tóquio. Raíssa começou a andar de skate aos 6 anos de idade, influenciada pela cultura do skate que seu pai incentivava. Raíssa ficou conhecida mundialmente em 2015, quando um vídeo dela, com então 7 anos, vestida de fada e fazendo um heel flip, se tornou viral. Raíssa é conhecida como fadinha do skate até os dias de hoje, além de sua personalidade carismática e entusiasmo pelo esporte. Ela continua a competir e a inspirar jovens skatistas ao redor do mundo, sendo uma das principais figuras femininas do skate, assim como sua maior inspiração, Letícia Buffoni, skatista brasileira, campeã mundial e uma das principais skatistas do mundo. Pois é, Maísa, mesmo com todas as medidas que as organizações tomam contra o racismo e a discriminação, ainda, lamentavelmente, vemos muitos casos de racismo cometido pelos próprios jogadores de seleções. Na última quarta-feira, dia 14, depois da Argentina conquistar o seu 16º título da Copa América, os jogadores da seleção cantaram uma música racista que ofendia jogadores negros da França. O incidente fez a Federação Francesa de Futebol denunciar a Argentina junto à FIFA e causou revolta entre vários esportistas. O meia Enzo Fernandes, da Argentina, foi quem gravou essas ofensas. Seus companheiros franceses no Chelsea, clube inglês, reagiram e repudiaram o seu ato e dos seus colegas de seleção. Na recente estreia da seleção argentina pelos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o seu hino foi vaiado por franceses e marroquinos, recorrente ao episódio do racismo dos argentinos direcionado aos franceses. Lamentavelmente, não é de hoje que vemos muitos episódios racistas de jogadores e torcedores argentinos. Mesmo com toda a luta de jogadores, torcedores, clubes e organizações, ainda vemos muitos casos como esses. O jogador Enzo Fernandes pediu desculpa em suas redes sociais e agora passa a ser investigado pelo seu clube. Caros ouvintes do Giro Esportivo, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso querido podcast. Queremos agradecer imensamente a todos vocês que nos acompanharam até aqui, seja no trânsito, na academia, no trabalho ou no conforto de suas casas. É a paixão de vocês pelo esporte que nos motivou a trazer o melhor conteúdo, entrevistas exclusivas, análises profundas e, claro, aquela pitada de bom humor. Cada comentário, cada compartilhamento e cada ouvinte novo que chega nos enche de alegria e nos faz querer melhorar sempre. Então, não esqueça de seguir nossas redes sociais, compartilhar o podcast com amigos e continuar participando. A opinião de vocês é fundamental para nós. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Continuem ligados, porque aqui o esporte nunca para. Um beijo para todos vocês.